Graça e paz, povo de Deus, aqui quem fala é Larissa Oliver, estamos aqui em mais uma edição especial do nosso podcast Zion. Hoje recebendo aqui ele que é o irmão gêmeo do Leandro Spence, Leandro Silva. Dê um alô pra galera de casa. Olá, galera, tudo bem? Mais um prazer estar aqui mais uma vez aqui nesse programa abençoado. E aí, vamos ver quais são as perguntas de hoje. Tem pergunta não, hoje Tem é não? só então é light troca hoje. de conhecimento então tá aqui, bom. rapaz, tá doido. E aí, como é que tá? Cadê a patroa? Hoje não veio não, né? Hoje é correria, né? Os caras na escola, aí aquela correria acabou não dando tempo para chegar, mas... Falando nisso, dá um alô pra galera lá do Ministério Atos, do pastor. Vocês vão puxar sua orelha aqui, cara. Mandar um beijo lá, um abraço pro meu pastor Márcio, lá da Atos, minha pastora também. Então, estamos aqui debaixo da bênção do Senhor e ele é uma bênção nas nossas vidas, tem entendido o chamado ministério da gente. Ele já é de casa, né? Já veio aqui no programa da pastora Priscila. Pastor. Estamos na iminência de chamá-lo aqui também. Pois ele é, né? Ainda não. Não, veio só a pastora, né? Só, a ele Delma, foi no né? programa da Priscila Cedro, da pastora Priscila Cedro, mas não veio aqui ainda no podcast, não. Estamos na iminência de chamá-lo aí também. Tá, pastor? Ali. Já tá intimado aí, tá bom? Vai lá. É bênção. E hoje, dando continuidade aqui à série O Valor da Unção, né? Lembrando que esse título ele foi bem premeditado, porque a gente poderia falar sobre preço, né? Mas estamos falando de valor. Preço e valor são coisas até similares, né? Assim, né? Quando as pessoas colocam em alguma frase, mas com sentido de conotação completamente diferente. Valor é aquilo que pode ser agregado não somente à questão de dinheiro, né? Mas um valor sentimental, alguma coisa assim. Preço já é aquela coisa mesmo rotulada, pré-fixada já, né? Em relação a dinheiro. Então eu coloquei esse título justamente porque a gente sabe que é um dom tão maravilhoso que não tem preço que pague. Ele tem valor, mas ele não tem preço. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória conhecendo o profético. Hoje eu sei que você atua no seu ministério muito na área do profético, fazendo com que as pessoas conheçam mais a pessoa do Senhor Espírito Santo. Eu mesmo, né, no ano lá de 2016, quando eu cheguei lá na DNV da Glória, eu fui uma pessoa que eu tive, né, fui tocada por essa visão, né? Tempo bom, né? Cara, a gente sempre pedindo a Deus pra fazer de novo. E toda vez que a gente encontra com alguém da época, assim, a gente relembra, assim, muito os saudoso, momentos. né? Foi uma época que, assim, ativou um ministério de muita gente. Eu mesmo, assim, tive a minha rota traçada por Deus ali, fui marcada por Deus através daqueles encontros semanais que tinham lá com jovens, né? E foi uma visão, assim... Eu já tinha essa sede, mas eu nunca tinha tido a experiência de estar numa igreja onde tinha uma visão de liderança que trazia esse relacionamento fora da caixa. Que falava do relacionamento, não falava somente sobre o que Deus pode fazer. Porque a maioria das igrejas que eu fiz parte, assim, era muito, assim... É muito do ritmo pentecostal, essa coisa das músicas que falam que Deus vai fazer, Deus vai abrir o mar, e Deus ele faz, cara, a gente sabe disso. Mas tem o outro lado que devia ser o primordial, e muitas que é da vezes intimidade, né? Terceirizado, é o da intimidade. Que as pessoas acabam deixando isso de lado, ficam tanto em busca do milagre, que esquecem do relacionamento com Deus. E isso, estando lá sobre os seus cuidados, da missionária Cidinha, né? Da época lá dos sedentos, foi uma coisa que se me marcou. Virou uma chave, né? Virou uma chave muito grande. O pastor sempre fala, o Leandro gosta de falar de virar chave, porque é fundamental isso, né? Como que foi, né? Eu sei que você não veio de lar cristão, você passou por várias fases na vida até, né, Deus te capturar de vez. Como que foi a descoberta? Porque eu sei que no início a gente passa por um choque relacionado à visão. É o entendimento também. A gente conhece Deus através dos corinhos lá, que Deus vai fazer, Deus vai quebrar tudo, Deus... E aí, depois, ao longo do tempo, a gente vai sentindo a necessidade de conhecê-lo. Como que foi para você esse processo de conversão, esse processo de mudança de visão, até Deus te alinhar para caminhar no profético, no relacionamento com o Espírito Santo? Como que foi? É legal que você colocou, né, o valor da unção, porque, lógico, é bem sugestivo isso. Porque quando se trata de valor, a gente logo já imagina né, um preço, né? Porque trata-se de valor, E não é. Né? Quanto que eu vou pagar para adquirir, né? E na verdade não é, né? Na verdade é o que você falou, né? O preço já tá fixo ali, é para aquilo ali, por exemplo, né? Essa chave aqui, vamos dizer, celular, ele tem um preço fixo Esse dele tem valor aqui. E tem preço, né? Agora, quanto que foi investido para poder chegar a esse produto aqui? Carro meu. Não tô falando na fabricação. Então, assim, o preço, ele tá... Você perguntou, ele tá fixo ali.
É assim, a empresa vai vender por esse valor, é um preço fixo, né? Isso pode se tratar de preço. Agora, valor. O cara perdeu noite de sono, o cara fez vários testes. Isso... Até chegar no produto Até final, chegar né? nisso daqui, nesse produto. Então, assim, quantas noites ele perdeu, né? Para elaborar isso aqui? Quantos erros ele cometeu para chegar nisso aqui? Isso, sim, é valor. Né? Aquilo que você gasta, né? O tempo que você gasta. Nós falamos hoje, né, que tempo é dinheiro. Né? Então, assim, você gasta tempo da tua vida, trata-se de valor. Então, na verdade, qual é o preço que nós pagamos? Tempo. E a nossa vida, né? É uma escolha. Então, assim, para você adquirir a unção de Deus, para você entender esse propósito, vai gastar tempo. E o tempo, muitas vezes, vai abrir mão de muitas coisas. Eu tive que abrir mão de muitas coisas para poder chegar até onde eu estou. Não estou no nível ainda que Deus quer, que a gente está sempre aprimorando, mas eu creio assim que eu já passei por muitas... Vai ser promovido, né? Já passei por muitos, né? Muitos processos. A pastora tá rindo ali, ó. Aí você passa vários processos para Deus, realmente, porque unção é diferente do que um dom espiritual. Né? A unção ela é uma capacitação a mais que Deus te dá, uma ferramenta a mais, um poder a mais que te dá. Então isso é muito sensível, a unção é algo muito sensível e isso custa caro para nós, né? Custa caro para a gente adquirir isso. E isso é algo muito sensível e algo muito precioso da parte de Deus. E eu discordo nessa palavra, porque eu já vi um avivalista falando assim, não, porque o preço já foi pago, né? O Senhor, ele nos concede de graça. Tem um preço da salvação, uma coisa, né? Não, ele fala, até mesmo associado à unção, né? Que Deus, ele concede sem limites, tal, a porção do Espírito dele sobre as nossas vidas e tal. Mas, cara, há um preço a ser pago, sim, para você manter esse relacionamento. Quando a gente fala preço, a gente tem que deixar bem claro, esquece valor. Exato. Esquece valor, não é o preço que a gente fala, valor que a gente fala, valor em espécie, vamos dizer assim. Porque tentaram comprar, né? Quando Pedro e João estavam ali, tentaram. O Simão chegou ali para oferecer o dinheiro, porque eles viram algo muito sobrenatural. Eles não tinham visto aquilo lá. Série, é muito forte, né? Essa parte. Então, o cara chegou assim, cara, quanto que você quer? Falou, cara, vai com a sua maldição para lá. Pô, isso serve para sua perdição. É isso aí. Então, assim, não o valor que nós vamos adquirir, no caso, seria nosso tempo, nossa vida, a nossa dedicação, o nosso secreto. Né, cara? As renúncias, né? Sim, nosso secreto. Não só porque a gente fala de renúncias, as pessoas pensam que são das coisas ilícitas, do pecado, da fornicação, não sei. Cara, é renúncia de coisas lícitas. Às vezes Deus vai... Igual a gente tava conversando uma vez lá sobre a questão do Luiz Hermínio, né? O Luiz Hermínio, ele tava assistindo uma partida de futebol, Deus falou, vai pro quarto agora orar. Ele falou, não, mas vai vir um gol agora. Ele falou, mas eu quero agora. Mas é agora. Não, e a gente tá até falando, falando com o William, né, esses dias atrás, a gente tá falando que na época, né, a gente, assim, participava, assim, quando a gente ia para o monte, pra gente orar, buscar a presença do Espírito Santo, às vezes tinha até uma atividade, um futebol, alguma coisa, a gente abria mão do futebol, abria mão de fazer alguma coisa, assim, que a gente queria, até que os jovens que gostariam de fazer, mas está lá no monte orando, buscando. Então é isso aí, é você trocar aquela vontade que você tem de fazer alguma coisa para você e buscar a intimidade com Deus. E é um processo tão natural que, a princípio, né, vai ser até uma renúncia para você recalcular essa rota aí de fazer uma coisa, jogar um futebol, de um lazer, alguma coisa, e você tá num quarto de oração. Só que depois se torna uma coisa que é intrínseca a você não consegue retirar de você essa nova rota, né, essa coisa que você construiu. Igual mesmo eu lembro lá da época da juventude, que você não era um tipo de líder, igual eu já passei por várias lideranças. Vamos fazer o luar, vamos fazer o evangelismo, vamos fazer o dia da pizza, vamos fazer não sei o quê. Ninguém queria saber disso, cara. A gente queria estar lá no templo. Então, é porque era um momento, quando chegou isso nas minhas mãos, nas nossas mãos para poder fazer, na verdade eu não tinha. Falei assim, poxa, eu vou fazer o quê? Porque a moda dos jovens é o dia. Eu acho que isso daí é válido em todo o cenário cristão, tanto na igreja, com jovens. Eu acho que essa comunhão ela tem que existir. Só que aquele momento, aquele cenário, aquela geografia, tinha que ser a busca do Espírito Santo. Tinha que ser a busca. Não, e você vê que era uma coisa engraçada que ninguém queria. Dia do picolé, dia não sei o que. O pessoal queria ir pro monte. O pessoal queria orar, queria buscar, queria apresentar. Porque via um batizado com o Espírito Santo, via os dons ali e manifestar ali. As experiências foram muito fortes. Então, eles queriam aquilo ali. Então, isso daí, na verdade, foi um gatilho para mim também, né? Porque foi assim, poxa, quando você gera sede nas pessoas, você fala assim, poxa, uau, tá legal, isso aí tá indo, né? Então, alguma coisa está sendo útil. Você está fazendo alguma coisa que tá servindo para o reino, né? Foi muito bacana que eu me recordo que a gente chegava, né, com o grupo da juventude nas outras congregações. O pessoal da Glória chegou aí, o pessoal da Glória chegou aí. E sabia que era um pessoal muito intenso na questão de busca, né? Lembro com muito carinho também o dia que a gente estava ministrando e a
A mãe do Clebinho foi... Deus abriu os ouvidos dela, era surda, é, né? Quando a gente vê uma coisa muito sobrenatural. Isso aí. A gente nem assim, nem esperava um momento daquele lá, forte. né? Assim, a unção, ela veio sobre aquele momento e houve cura, né? A mulher voltou a ouvir. Então, nossa, foi o máximo, né? Você fala, meu Deus... Não, então aquilo que você está fazendo, né? Aquilo que você está buscando, está surtindo resultado no mundo espiritual, né? Como foi, cara, até você chegar nesse crivo? Porque você já me contou de coisa do início da sua caminhada, você ia nos vigilhão da Bleia, com corinho de fogo. Rapaz, porque assim, quando você tem a primeira experiência com o Espírito Santo, né? Você quer descobrir mais, né? Você quer ir a mais, você quer buscar mais. Então, eu lembro que eu era seco, purão de nada, não sabia nada sobre isso. Inclusive, era DJ, né? DJ. Era DJ. Aí, Luan, já fica aí pra você... Não, no gatilho aí pra você fazer uma pergunta depois, tá? Fez aula lá com o DJ da Xuxa, cara. Já foi. Tinha até uma vinheta, DJ Leandro. Era um negócio... Isso é bem lá atrás, né? Não, é pra você ver, né? Como é que Deus muda a tua rota, né? Que doideira, Como Deus muda a tua rota, né? Eu sonhava e fazia... Sempre gostei de música, sempre gostei disso. Aí Deus me leva... Aí você chega... Quando eu me converti, né? Me converti em São Paulo mesmo. E aí, quando eu cheguei aqui, não tinha uma igreja com a mesma pegada que a igreja que eu era lá de São Paulo, né? Era bastante jovem, era uma pegada mais... Era lá do Issan, não? Não, essa aí era era da Renascer. Ah, tá. Aí, nós viemos pra cá, não tinha essa igreja. E eu, novo convertido, não tinha base pra isso, né? Aí eu fiquei um pouco afastado, fiquei um ano afastado. E aí o meu cunhado sempre me chamava, pô, vamos pra igreja, vamos pra igreja, vamos pra igreja. Eu sempre dava desculpa, e ficou quase um ano assim, só me chamando e eu só falando não. Aí teve uma vez que eu peguei, fui e cheguei lá, aí me derramei, chorei pra caramba no culto e depois de lá não saí mais. Entendeu? Aí eu tive uma experiência assim, né, com Deus assim, naquele momento. Aí eu fiquei. Mas eu acho que assim, o crescimento nosso espiritual em relação a dons, chamado, isso é uma escada, é tempo. É gradativo. É gradativo, não tem como a gente passar essa fase. Então, de lá para cá, você vai aprendendo quais são os dons espirituais, aonde realmente Deus está te levando, aonde você tem mais afinidade assim das coisas espirituais, onde você tem mais o discernimento. Deus ele vai te traçando, assim, vai te caminhando. E eu vi que Deus estava me levando mais para essa área, mais explosão assim do Espírito Santo, de batismo, de cura. Então, assim, eu fui lendo literatura, fui lendo livros. E, assim, e aquilo que o Espírito Santo foi me revelando quando eu tive encontro com ele me revelou muita coisa. E na hora eu fiquei meio que perdido, porque eu não sabia, era cru das coisas, né? Então, assim, eu não encontrava nas pregações, não encontrava sabe, eu não conseguia encontrar isso. Eu fiquei meio perdido. E eu não tinha ninguém que me ensinasse. Falou assim, o que você recebeu foi isso, o que você... Né, o que você está carregando hoje é isso, e eu não tinha essa base. Aí eu peguei, quando eu vi numa ministração do pastor Leandro, foi quando... Quando você conheceu? Como você conheceu? Foi assim, cara. Internet? Foi numa internet, eu estava vendo a pregação, falei, o quê? E aí o testemunho, num podcast igual esse aqui. Ele estava dando o testemunho dele. Aí, na verdade, eu fiquei ouvindo o testemunho dele. Aí ele começou a falar as experiências que ele teve. Como ele ouviu. Tipo uma televisão com a mulher lá? Isso. Eu vi. E então, aí eu comecei a olhar e comecei a assistir, aí comecei a ver as palavras dele, o testemunho, as experiências, como foi. E aí ele começou a falar os níveis, tal. Eu falei assim, cara, é isso daí. E foi isso que eu senti, foi isso que eu vi, foi isso que eu ouvi. E aí eu entrei em contato com ele. Falei assim, pô, pastor, eu tive essa experiência assim, tal. Aí foi quando eu fiz o convite, ele aceitou de vir para o Espírito Santo. Naquela época, né? Aí ele veio e foi aquela explosão. E aí foi aí que eu comecei. Aí eu me identifiquei no chamado, entendeu? Acho que você precisa de uma pessoa que carregando o que você... Te dá paternidade naquele momento, né? Que ele me deu todo o feedback do que eu tinha recebido, o que eu tinha... Né, aonde que eu estava entrando nessa questão espiritual com Deus. E aí, de lá para cá, aí eu tive certeza, realmente, do que era. Engraçado que nesse programa de entrevista, ele é entrevistado pela pastora Márcia Morgana. Ela tem o mesmo chamado. Ela é lá de Mossoró, Rio Grande do Norte. Só que Deus faz essas explosões assim na vida dela atrás de louvor. Ela começa a louvar, sai andando pela igreja, as pessoas vão caindo. Então, muito forte. Então, a unção, assim, voltando aqui falar que a gente estava falando sobre o valor, acho que é isso, né? Você gastar o seu tempo mesmo, dedicar o seu tempo,
né, de buscar realmente cada dia mais a intimidade com Ele. Como foi para você que Deus começou a te direcionar a trabalhar assim com jovens e a fazê-los entender sobre o relacionamento com Deus? Como você falou, você veio cru, tal, foi aprendendo, meio que tateando, né? Deus foi te direcionando, linkando com pessoas. Como que começou essa coisa do jovem? Eu sempre falei, né, que Deus ele não junta pessoas, mas ele une um propósito, né? Deus tinha um propósito. Então, eu tinha essa sede de buscar os dons, de buscar o Espírito Santo. E nesse relacionamento com os jovens ali, a gente acabou identificando também algumas pessoas que tinham, né? Aí, cara, pô, tem um sonho também, tem vontade de fazer isso, de fazer um culto dessa forma, a gente pagar as luzes e deixar o Espírito Santo... entendeu? A gente tinha essa vontade de fazer. E acabou juntando as ideias, juntou nos propósitos. Eu falei, poxa, e foi assim, muito natural no espiritual. Foi muito natural, mas no espiritual, entendeu? Foi um negócio assim bem que Deus juntou as pessoas. Aí foi quando você começou, aí entrou depois, aí que você ajudou pra caramba lá com a gente, e aí foi indo. Pena que Deus juntou foi um ciclo assim mesmo. Eu entendo que foi um ciclo mesmo que Deus montou, né, um cenário para revelar propósito, revelar destinos proféticos das pessoas e ativá-las espiritualmente para a caminhada que viria. Né? Sim, porque quando depende do nível, porque assim, a unção ela é níveis, né? Você recebe um dom espiritual aqui, a unção ela te propaga, né, em você, mas aí você vai escalando, né? Então, a sua dedicação, né, e tudo tem um propósito. Deus não dá um dom para você sem um propósito, né? Então, tem um propósito em relação a tudo isso. Então, você ativar pessoas, você, né, virar chave na vida de pessoas através da ministração. Isso aí a gente tem visto, assim, rapaz, tem acontecido algumas coisas nos cultos, assim, que eu falei, meu Deus... E é assim que a gente fica surpreso assim, das coisas que vem acontecendo. Glória a Deus, mas vamos trocar ideia sobre esse esboço aí, deixa uma palavra. Rapaz, mas na verdade, então, em relação a... aqui não tem script, gente, né? Chega aqui, o que nós vamos falar? Não, Aqui é o chazinho. Pensa que é fácil? Chegar aqui e receber as perguntas, né? Então, uma palavra assim que eu deixo, até ministrei esses dias, né? Em Mateus 13:44, que fala, para mim, eu resumo, né, os dons espirituais, a unção, né, em cima dessa palavra, que fala que quando o homem encontra um tesouro num campo, ele acha, ele vai e vende todas as coisas que ele tem, volta e compra o campo por conta do tesouro. Então, para mim, né, a unção é isso, é um tesouro que está escondido, que está guardado. E aí, se você tiver disponibilidade, disposição para poder aprender tudo, porque a Bíblia fala que a unção te ensinará, né? Então, se ela me ensina, eu tenho que dedicar minha vida à unção de Deus. Então, eu vejo a unção de Deus como esse homem, que ele é um tesouro que estava escondido. Né? Ele vendeu tudo que tinha, ele abriu mão das coisas que ele tinha para poder comprar o campo. Né? Eu vi até o Luiz Hermínio falando sobre uma outra mensagem que ele estava pregando. Ele associou isso e falou assim, não tem a ver com o campo, tem a ver com o tesouro, né? Quem se apega ao campo e não entende que o tesouro está ali, o campo não vai ser nada para ele, o que importa é o tesouro, né? Aquilo que está guardado, né? Jesus falou assim, que se você crer nele, dentro de você fluirá rios de águas vivas. Então, o que está em cenário aqui é o que está dentro da gente, é o rio que está gerando aqui, então isso é o que tem valioso para nós. Então eu vejo assim que para nós, né, para mim, a unção de Deus é algo muito precioso da parte de Deus, que a gente, por falta de sensibilidade, a gente às vezes não, né? Por falta de uma sensibilidade, Deus de repente não te usa em certos cenários, porque você perde essa sensibilidade. Então por isso que ela é preciosa, que ela é muito sensível, né? Uma distração. Eu tive uma experiência de estar ministrando num culto. E a unção ela veio, né? Porque quando vem a unção, você tem que liberar, né? Porque é um momento chave, você sabe disso, né? É um momento chave. Qualquer distração, você pode perder o momento de uma cura, de uma libertação. E aquele momento que está ali. E se as pessoas não estiverem ali envolvidas e entender o seu chamado, entender aquilo que você tem, você deixa de ministrar nas outras pessoas, a pessoa deixa de ser batizada com o Espírito Santo ali, a pessoa deixa de ser curada ali. Entendeu? Isso então tem que ter essa sintonia, né? Então assim, a unção ela é muito sensível. Então eu vejo assim que a nossa vida ela tem que ser dedicada a ela. Eu assim, tem coisas assim que eu preciso ainda buscar mais. Eu falo assim, meu Deus, eu preciso buscar mais, preciso fazer mais coisas, porque ainda não tá bom.
Você está falando sobre, né, sobre distrações. Eu entendo que em alguns ambientes a gente simplesmente vai até esmiuçar a pedra, mas a gente não vai conseguir extrair o azeite da pederneira, não. Porque tem ambiente que as pessoas ficam com o coração fechado por esse tipo de ministração. Sim. Às vezes fica com medo. Assim, ou às vezes até ocorre no ambiente remotamente com algumas pessoas, não são todos que chegam a receber. Eu já passei por situação no culto, né? Deus ali tal, falando, tal, ali através da palavra, a unção veio sobre o local, mas gente desligada, gente no celular, mas quem quis levou a porção para casa. Sim. Né? Outra coisa que eu acho que é incrível também, como que se repete, né? Para mim aquilo que tem repetição não é uma mera repetição, padrão de Deus, né? Tem no Antigo Testamento um relato, né, que fala ali que Eliseu, antes de profetizar, mandou chamar o tangedor, começou a tanger, ele começou a profetizar. Isso faz parte de uma sintonia dentro de um culto. É muito forte. O músico, você falou, o instrumentista, o músico, ele tem assim, 50% o músico e o pregador. Se eles estiverem alinhados ali, acabou. Acabou. Foi o que você falou. Ele tá ligado. Chamou o tangedor, falou, ele prepara ali. Né? Ele vai preparar ali junto com a palavra. Então, assim, não é nada misticismo, não. Eu tô falando que... Porque isso aí é um padrão, vamos dizer assim, que Davi entendeu. Entendeu? Davi entendeu como é que Deus ele liberava sobre ele. Então, ele entendeu. Por isso que Deus teve um olhar especial para a vida de Davi. Porque ele entendeu isso daí. Eu entendo que isso é o padrão da criação, cara. Foram duas coisas que trouxeram à existência as coisas que não eram. Foi o fonema, o som da voz de Deus e o decreto de sua palavra. Foram duas coisas. Houve som e houve palavra, né? Cara. Houveram as duas coisas, né, concomitantes ali, funcionando e trouxe existência a tudo. Porque como é sensível, isso é muito sensível, rapaz, o homem de Deus ele pode ter toda a unção do mundo sobre a vida dele. Mas o que você falou, né? Se ele está em um ambiente, porque isso aconteceu com Jesus. Jesus foi pregar em lugares, eles não aceitaram, né? Teve que sair dali, quando ele saiu, pregou, muitas pessoas foram curadas e foram salvas. Então, tem ambientes que elas ficam um pouco receosas. E isso faz muita diferença, a sede que a igreja tem. Se você estiver num ambiente que ele é um ambiente ali de sede, mesmo das pessoas que querem Deus, cara, é outro cenário você ministrar. É totalmente diferente. Relatos. Você está lendo o livro dele, né? Você está lendo a unção do Benny Hinn, né? Eu vi lá no... eu vi lá. Não, já usei. Tudo que for nessa área assim eu leio. Então eu vi 2 relatos, do Benny Hinn e da Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman falou que ela estava... Foram 2 relatos dela, na verdade. Ela estava se preparando ali para poder ministrar e ela não estava sentindo o que ela habitualmente sente quando a unção de Deus vem sobre ela. Ela estava sentindo nada. Estava sentindo um baita céu de bronze. E aí ela falou, não vou entrar. Chegou na hora, falou, não vou entrar. Não, mas não vou. Então, aí começaram a chamar ela pelo nome. Vamos lá, vamos receber Kathryn Kuhlman e tal. Aí Deus falou assim, desce do altar. Aí ela desceu, foi andando, foi embora. Aí Deus falou, agora que você entendeu que não é sobre você, você pode voltar. Aí ela voltou. Então, esses momentos assim com o Espírito Santo que muitas pessoas não conseguem entender. Com o Benny Hinn também, não sei se nesse livro que você está lendo, tem um relato, não sei se é nesse, né? Tem um relato que ele... tinha uma cruzada imensa, tal, foram buscá-lo no hotel. Aí ele falou, felizmente vai dar pra ele não. Então não sei quantos milhares de pessoas te esperando, tem um estádio fechado. Cara, não vai dar pra ir, porque simplesmente eu não estou sentindo a glória de Deus sobre a minha vida e não vai acontecer nada se eu for. Aí ele ficou mais umas 3 horas lá trancado. Quando ele voltou a sentir a presença, ele falou, agora eu posso ir. Então, só quem tem essa experiência com a unção, Larissa, pode entender o que você está falando. Porque, desculpa, né, todos que estão ouvindo, mas tem pessoas que são muito religiosas para isso, elas nunca vão aceitar o que você acabou de dizer agora. Eu sei. Né? Nunca vão aceitar. Porque aí, quando a gente entender que isso não é sobre nós, é sobre o Pai, né, sobre o Espírito Santo, sobre Ele, a gente vai viver totalmente dependente do momento dele. Porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo que está acontecendo na nossa volta. Sabe o que está acontecendo na tua mente agora. Então, em um ambiente que não tiver, assim, apropriado para que ele possa fazer, não que seja um impedimento para ele, mas a questão é assim, é diferente, Larissa, quem tem sede. Você já bebeu água sem sede? Tá doida. Não é ruim? É ruim. Você tem que botar de goela abaixo, você não consegue, porque é ruim. É diferente quando você tem sede.
Você toma um copão de água do jeito que vier. Então, assim, quando a pessoa tem sede, ela recebe as coisas de Deus com muito mais fervor, muito mais intensidade. Então, aí, assim, essa é a diferença. Por isso que Jesus falou assim, quem tem sede, vem em mim e beba. Se não tem sede, dificilmente você vai ver um resultado grande na ministração. Isso faz toda a diferença. Assim é também com o louvor, né? Eu tenho esse aparato ainda do louvor. Cara, tem lugar que eu vou que eu simplesmente paro. Peço pra banda parar. E é muito ruim, e tá? E dialogo com a igreja, porque eu tive recentemente numa igreja, que você conhece, não vou falar aqui o nome, e as pessoas estavam olhando pra cara da outra. Eu falei, cara, isso aqui tá parecendo um clube social, as pessoas estão aqui. Daí eu cantei meia música, eu falei, cara, você não tá vindo aqui, eu converso numa boa, assim. Né? Eu falei, você não tá aqui por minha causa, você não tá vindo fazer nenhum favor aqui pra mim, né? Pra te falar a verdade, eu acho que você tá vindo aqui pra fazer um favor pra você mesmo, cara. E eu comecei a falar sobre adoração, porque, na verdade, a adoração nada mais é do que você atrair algo que te transforma e que te faz parecer com ele. Sabe qual é a diferença, Larissa? Quando as pessoas perceberem que o ambiente que ela está é o ambiente dela e Deus. É um ambiente que nada pode atrapalhar a vida dela ali. Nada. Eu sei que as pessoas vão para a igreja, a gente ela vem preocupada com os problemas, com as coisas, lá fora, né? Não tem como. Não, eu sei de tudo isso. Muitas vezes a gente passa por essa situação, tá lá no culto, né? E às vezes olha só, os piores momentos que eu tive na minha vida e eu tive que sair para ministrar, foi as melhores ministrações. Foi onde eu vi mais mover do Espírito Santo. Eu falei, como? Eu tô todo destruído. Né? Então, aí Deus prova para você. Fala assim, mas não depende de você, depende de mim. Não é pela situação que você está vivendo, não é pelo seu aperto financeiro, não é por nada disso, é por mim. Então, isso aí tudo muda. Então, quando as pessoas entenderem, Larissa, que o ambiente que ela está ali, ela e Deus, ela não vai olhar para os lados, Larissa. Ela vai querer fechar os olhos dela ali e vai ficar, Deus, eu quero sentir você agora, eu quero sentir o teu poder agora, eu quero ser batizado agora. Sabe, ter essa sede. Coisa, Leandro, as pessoas elas foram doutrinadas a terem um nível de busca à medida de o quanto elas desejam um milagre. E a caminhada com Cristo não é sobre isso. É sobre conhecê-lo e fazê-lo conhecido, cara. Sim. E aí, quando você fica nessa busca intensa por milagre, cara, isso torna um fardo muito pesado, porque às vezes não acontece, cara. Naquele momento, naquela hora, e se for daqui a 10 anos? Você vai ficar carregando esse fardo e não vai conhecer a Deus A grande situação, o grande rolê é você, tipo assim, enquanto não acontece, você descobrir o máximo que você pode, porque ele é fonte inesgotável, né, cara? Deus ele deixou um negócio bem, assim, bem claro pra gente entre pai e filho, relação de pai e filho, porque é a relação que ele tem conosco, né? Eu sou pai, eu sei direitinho quando a minha filha está querendo alguma coisa. Pelo olhar, eu conheço minha filha pelo olhar, pelo gesto. Tanto o meu filho também, que hoje meu filho não está no Brasil mais, mas quando ele estava, eu conheço. Por quê? Por causa da intimidade, por causa da aproximação. Então, assim, quando você está próximo do pai, ele sabe o seu jeito. Ele conhece você. Então, assim, quando a gente prega e fala sobre para buscar essa intimidade, é justamente isso. Porque, Larissa, você não precisa pedir nada. Não preciso chegar e falar, Deus, eu preciso disso, disso. Se eu tenho a intimidade, o pai sabe o que o filho precisa. Então, assim, essa busca desenfreada do que eu preciso, que eu quero, fazer campanha para isso, campanha para aquilo, nada contra quem faz, entendeu? Mas eu estou falando assim que às vezes é uma inversão de valores. Não posso buscar Deus por aquilo que Ele pode me dar. Velho, eu vou te falar uma coisa assim da minha caminhada pessoal, cara. Eu não fico fazendo campanhas por milagre, porque, vou te falar a realidade, isso é bom que de uma forma te motiva, move a tua fé. Mas por um lado é ruim, porque, cara, às vezes Deus não vai fazer naquele tempo. Sim. E quando você finda o ciclo lá dos elos, não aconteceu nada do que você quis, mas aconteceram outras coisas. Mudou você mesmo, né? Mudaram outros cenários da sua vida. Mas aquilo, às vezes, que você tanto quer, não aconteceu. Não acontece. E isso vai frustrando. Então, assim, toque sua caminhada com leveza, buscando a Deus por quem Ele é, não por nada, porque eu acho que é bem mais leve. Porque tem a vontade permissiva e a soberana, né? E quando eu aprendi isso, Larissa, mudou. Assim, mudou minha mente. Eu sou meio calvinista, né, cara? Então... é verdade. Sabe, é a soberana e a permissiva. A soberana, a permissiva é aquela que você está orando, pedindo, e Deus concebe. Ele permitiu aquilo lá. É o que você falou, às vezes fora do tempo. Aí você recebe, às vezes fora do tempo.
É igual o seu filho pede alguma coisa para você e fala assim, não, não é o momento. Não, não vai comer doce agora. Não, mas eu quero doce. Mas não é o momento agora. Não é o momento agora. Aí você acaba dando para ele persistir ali, está persistindo. Essa é a permissiva. A soberana é aquela que é no tempo de Deus. Você abre mão de tudo aquilo que você quer e espera a soberana. Aí, soberana, Larissa, aí assim, ele não vai depender se tiver com crise no país, se você não tiver num cenário que não é favorável para você. Deus prosperou Abraão, foi no deserto. Então, assim, não tinha um cenário favorável para ele. Mas Deus prosperou ele ali. Foi ali que Deus prosperou ele. Foi ali que Deus deu a palavra para ele ali, profética, né, para o futuro. Então, eu creio isso. A vontade soberana é essa. É aquela que eu nem preciso pedir. É aquela que eu tenho alinhamento. Eu tenho alinhamento? Acabou, Larissa. O governo pode virar não sei quantas vezes, a moeda pode mudar, o cenário pode estar ruim, mas é a soberana. Acabou. Aí contra a vontade soberana, mas não tem como, né? A palavra dele é a final. Eu sou meio calvinista, pra mim só tem uma, né? Mas eu respeito essa visão, mas Não, eu tô falando assim, o que as pessoas não entendem, que é a permissiva e a soberana. Eu prefiro a soberana, que é a vontade dele. A vontade dele está sobre todas as coisas. Para mim, a vontade do Senhor está sobre todas as coisas. Porque a Bíblia fala que nós pedimos e pedimos mal. Se eu peço mal, por que eu vou pedir? Então, fala, Deus, a minha Toca a vida, tá aqui. Né, cara? Com leveza, eu acho isso aí. Infelizmente, eu conheço algumas pessoas que elas se cansaram de ser nada. Buscavam, pedindo. A coisa foi se protraindo no tempo. Porque, cara, se tem um teste que ele é difícil, é o teste do tempo, cara. Por isso que eu tô falando que o valor da unção é o tempo, né? Vai dividir os homens dos meninos, né? E muita gente, eu não tô aqui tacando pedra em quem não aguentou, em quem não suportou, porque é difícil, cara. Você tem um sonho e a parada não realiza nunca, a gente até conversou uma vez sobre isso nas coisas. É bem difícil. Eu sei. Então, mas isso passa na nossa cabeça também, né, Larissa? Claro. Porque, poxa, a gente tá ali tanto tempo, e buscando, e orando, e fazendo. Cara. É difícil, mas a gente tem que entender que a vontade soberana de Deus, ela sobrepõe tudo sobre a nossa vida. Então, por isso que eu digo que a visão melhor é não ficar, tipo assim, batendo em teclas, orando por situações, não que você... Isso aqui não é uma receita de bolo, cada um leva a sua vida cristã da maneira e cada um tem uma experiência. Exatamente. Eu prefiro tocar a vida com naturalidade e com leveza. É um ponto de vista meu também. Porque isso acaba te exaurindo de uma forma que eu já vi amigos, infelizmente, desistindo. Mas aí que tá, por quê? Porque você insiste em uma coisa e às vezes a pessoa se frustra por isso. Porque ela acha que o tempo que ela está orando é o tempo que ela vai receber. Eu acho que aquele momento que ela está orando, se ela fizer um propósito de 21 dias, ela acha que no 22 ela vai receber. Filho, então, isso aí gera uma expectativa. Gera. Aí, quando você não consegue atingir, aí gera frustração. Exatamente. Aí o camarada vai e sai da igreja, não serve mais a Deus. Aí quer culpar a Deus. Ixi, aí a história é longa. Várias situações. Então, a mesma coisa a pessoa também, quando ela busca o batismo do Espírito Santo. A mesma coisa. Ela vem buscando, ela acredita que vai ser aquele momento, tem que descansar. Tem que esperar o tempo. Que às leveza e naturalidade são as duas palavras que eu carrego comigo, cara. Vai tocando vida, um dia de cada vez, né? Sim, vai chegar o momento que vai vir de uma vez. Eu creio nisso, cara. Então, mas eu creio também que a unção, né, de Deus, o poder de Deus, ele vem de forma gradativa pra gente. Né? Eu lembro quando eu tive experiência com o Espírito Santo, as pessoas falaram assim, eu vou dar um pouco por vez. Na hora eu não entendi nada disso, quando Deus me revelou isso. Um pouco de vez o quê? Mas aí hoje eu entendo. Porque não tem como, você precisa ser treinado pelo Espírito Santo. Você precisa ser treinado. Tem o momento certo, tem a hora certa. Até pelo efeito rebote também, de você carregar. Porque é uma coisa que o Spencer sempre fala, né, cara? O portador da unção, o receptáculo da unção, aonde ele passar, vai ser glória, vai ser isso, tudo, mas tem um efeito rebote, tem um revés das pessoas que geralmente traz muito perseguição também. E aí você precisa estar treinado até aqui para poder suportar essas pressões. Você viveu isso, né, cara? Sim, várias vezes, né? Eu vivi isso. Várias vezes. É porque não é você ser exclusivista, né? É porque, assim, você carrega um dom. E Deus vai te usar naquele dom. Chamado, cara. Fazer o que? O dom não é meu. Deus, então, ele me deu. Então, eu preciso utilizar, né? Deus vai cobrar de mim isso que ele me deu. Eu falo, mas eu te dei para isso, eu te chamei para isso. Então, você precisa ministrar isso. Eu não vou falar sobre prosperidade, falar outras coisas. Posso falar, dar uma palavra, uma hora, mas o meu chamado é específico. E muitas vezes, Larissa, as pessoas não entendem o seu chamado específico. Tem que ter uma pessoa muito sensível para entender o seu chamado.
E muitas vezes as pessoas se frustram na igreja porque as pessoas não têm essa sensibilidade de identificar, poxa, essa pessoa tem um chamado para isso. Eu vou separar ela na hora. Granjear ali, cara, né? meu. Porque se a igreja consegue ter esse discernimento, a igreja, ela vira uma potência, Larissa. É por isso da importância do relacionamento pessoal também, que você vai saber que Deus tem para você. Mesmo, a pessoa né? não vai ter crise de identidade quanto a isso. Não, ela sim, só tem ficar... que ter... o púlpito, eu já falo, né, que o púlpito não revela. O que revela é a mesa. É isso aí. O púlpito não revela, revela a mesa. Você pode pregar para 1000 pessoas, mas se você não tiver um papo de mesa, esquece. Por isso que a visão da Atos lá, a gente se identificou bastante, né? Porque o pastor Márcio, ele é muito taxativo nisso. O relacionamento, a intimidade, a mesa é fundamental. Por isso que a gente trabalha em célula, porque grupos pequenos a gente consegue... A gente está identificando o dom de um casal lá que chegou recentemente e, assim, numa conversa ali, a gente conseguiu descobrir. Já tá trabalhando. Já coloquei ele na escala, É falei, isso meu aí. filho, então tá beleza, semana que vem você tá na escala, você vai fazer isso. Mas eu? Vai. Por quê? Ele já deu uma deixa ali. Agora, já a pessoa estivesse lá no púlpito, eu ia não ia descobrir nunca ele. A mesa, ela revela, ela nos linka com pessoas que vão nos projetar para ver nosso propósito. E assim vai. Sim. Por isso que eu não destruo aliança com ninguém, cara. Pois é. E a gente não exatamente. sabe, velho, aonde que Deus vai trabalhar nessas situações. Exatamente. Um momento, uma conversa pode mudar tudo, Larissa. Um cenário, um lugar, Deus te levar em algum lugar e aquilo ali pode mudar tudo. Uma palavra que você lançou, Cara, né? Uma aliança que você fez. Eu guardo um testemunho do meu pastor, meu coração, o pastor Vitor Hugo. Ele falou, né? Vai ter, essa semana aqui pra frente, vai ter a Prophetic Conferência, né? E é algo que ele bate muito na tecla para que os membros participem, que é um momento de ativação profética sobre a vida das pessoas, né? E ele fala que foi numa conferência que a história dele mudou. Ele estava lá na favela do Rio, morando de favor dentro da igreja. O testemunho dele é forte. É muito forte. Eu conheço ele há pelo menos uns 15 anos, né? Deus mudou a história dele, assim, da água pro vinho. E antes dele ser pastor, ele era missionário itinerante. E ele tava pela favela do Rio, lá, Carezinho, sei lá, um lugar desse assim. Ele tava morando de favor na igreja, dormindo lá no templo, sei lá. E aí ia ter uma conferência missionária no tempo que ele tava lá. E ele moveu o céu e terra, não tinha dinheiro, deu um jeito lá e tal. E ele foi até a conferência. A conferência tinha milhares de pessoas. Ele falou que dentre as milhares de pessoas, aquele dia ele foi visto. O pastor, que é pai da pastora Samera, que hoje é esposa dele, chegou pra ele e falou assim, entregou algo de Deus, falou pra ele, né? E falou assim, cadê sua mala? Ele falou, tá lá na rodoviária. Ele não tinha lugar onde ficar, deixava as paradas dele na rodoviária. Ele falou, vai lá buscar a sua mala, que hoje você tá indo pra Vitória do Espírito Santo. E apadrinhou o cara, daí, apadrinhou o pastor, lembro desse testemunho. botou ele dentro da casa dele lá e foi quando o ministério dele começou. É. Deus foi começando a gerar ívis, tudo e tal. Ele conheceu a esposa, né? Deus começou a mudar a história dele aqui. Por conta de um lugar específico que ele decidiu se mover para estar, cara. Exatamente. Deus mudou a história dele. Botou alguém lá que por dentro de milhares de pessoas, ele foi visto e o cara falou, ó, você tá passando por isso. Falou a história dele toda. E ainda mandou, falou, ó, vai que eu vou carregar você comigo. É uma coisa muito profunda, né, cara? É, assim, são chamados específicos que você pode rodar, fazer o que for, mas Deus, ele sempre vai te achar em algum lugar. Deus achou Davi lá no meio das malhadas, né? Então, assim... Mas a importância da gente se mover, né, cara? Sim. Se o cara tivesse, vou ficar aqui, vai ficar aí pra sempre. É, depende muito da gente também, Larissa. É, claro. Eu acho que Deus, ele tem, assim, ele espera a nossa atitude. Ele gera as oportunidades e Sim. situações, né? E lança a promessa, mas tem um trajeto, né? Eu conheço tem uma história aí, até meio engraçada, o pastor contou lá uma vez que fala pro irmãozinho, ó, eu vi você com o uniforme da Vale e tal, né? O irmãozinho dormia até meio-dia, todo dia. Não, me virem com o uniforme da Vale, cara. O uniforme da Vale e tal. Aí um dia ele recebeu umas doações lá, né? De roupa usada e tal, né? Aí chegou o uniforme da Vale pra ele. Nas doações? Aham. Mas ele tava achando que ele ia trabalhar, pô, dormindo até meio-dia, varão. É, né? Aí você não se move, cara. Você o quer sinal já deu ali, né? Aí tem coisa que, né? Pois é, a pessoa mesma quer coisa. tentar Deus também. É, pois é. Eu até falei esse dia, eu tava pregando, até falei isso daí, né? Que quando eu fui... A minha avó tinha um testemunho, né, assim, rápido. Minha avó tinha falecido e a gente tava morando aqui ainda, já no Espírito Santo. Aí, juntamos a família, tal, e fomos lá para São Paulo. E eu não conhecia o pastor Issan lá ainda, né? E aí, através de um amigo meu lá em São Paulo, ele me chamou, nós fomos lá. E assim, ele lançou palavras, né? Ó, Deus vai fazer isso, fazer aquilo, papá, fazer... Sabe? E eu fiquei assim, falei, meu Deus, vou fazer tudo isso, né?
Aí, mas assim, eu catei aquela palavra. Eu peguei pra mim. Eu catei, né? Em São Paulo vai catar, né? Eu peguei aquela palavra. Aí eu vim de lá aqui, tava conversando com minha esposa, vim a viagem toda falando, não, eu vou... Se é isso, eu vou buscar, eu vou procurar aprender, vou fazer. E eu fiz. Eu tive que abrir mão de muitas coisas. Eu falei, não abro mão, eu quero. Então, é o valor, né? Vamos dizer assim, é o valor a se pagar no nosso tempo. Eu creio. E agora a hora mais estimada do nosso programa. Chega aí, grande oráculo. Lá vem. Manda aquela que eu te falei, hein? Ixi. Rapaz, essa Larissa não é crente não, rapaz. Larissa, na Bíblia diz, vamos deixar o passado para trás, deixar o tempo da ignorância lá atrás, vamos esquecer esse tempo de DJ. Deixa essa parte aí pra lá. Deixa essa parte pra lá. Tinha até vinheta. Não, hein? Agora fala pra mim, com o Didi da Xuxa, sério? Não. Não, brincadeira, vamos lá. Qual é a sua visão? Já vou começar com uma pergunta assim, polêmica, que eu sou desses. Lá vem. Espenuca capciosa. Não, hoje eu tô que tô. Desde sábado, rapaz, tava tocando Corinho de Fogo lá na rua. Corinho de Fogo é bom, qual a sua visão sobre o jovem hoje, referente à unção, né, que eu pergunto? A palavra unção na cabeça de muitos é algo assim, que vem sobre as irmãs de coque, os irmãos que andam de terno 24 horas por dia, e os jovens geralmente são mais rebeldes, batem de frente, questionam. Você vê a unção vindo sobre esses jovens de fato? Eu só não entendi Repete só o finalzinho que você falou, que eles recebem a unção e... Aonde? Peraí. Os jovens de hoje geralmente são rebeldes, né? Eles batem de frente e questionam muito. Então, assim, é uma galera um pouco mais difícil de orar, uma galera que gosta mais de ter a razão, entendeu? Eles não gostam muito de dar valor para certas coisas tradicionais, né? Igual o pessoal que anda de terno 24 horas por dia, sempre está com a Bíblia embaixo do braço. As irmãs do coque que gostam muito de oração, né? Jovem geralmente não é muito fã, assim, dessas coisas mais tradicionais. Mesmo assim, o senhor consegue ver a unção vindo sobre os jovens de fato ainda hoje? Sim, com certeza. O que está acontecendo, a gente tem um testemunho assim, muito perto, né? O que está acontecendo na nossa igreja. Tá bem perto? O que está acontecendo na nossa igreja. A gente está tendo assim, uma explosão de jovens chegando na igreja. Então, assim, eu vejo assim, qual é o atrativo, né? Qual é o atrativo desse? Jovens que são tocados pelo Espírito Santo. Eles são batizados com o Espírito Santo. Eles têm uma experiência com Deus. O que ele vai chamar para ir com ele na igreja? Outro jovem. E aí vai, um chamando o outro. Quando você vai ver, tem um monte de jovem na igreja. O que está faltando? Os jovens realmente têm uma experiência com Deus. Eles precisam ter uma experiência com o Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo é que vai convencer ele do que ele está fazendo. Pessoas podem vir com regras. O que vai segurar o jovem na igreja são as experiências com Deus. Ele precisa entender qual é o propósito da salvação, o que o pecado vai gerar na vida dele, no presente e no futuro. Então, que eles acham que assim, né? As pessoas podem muito achar que é só aquele momento ali, mas isso pode deturbar o futuro dele. Então, ele precisa ter esse entendimento. Agora, assim, existe preconceito de alguns jovens por realmente ver essas questões, né? De pessoas mais antigas, achar que os dons é só para as pessoas mais antigas. Não. Deus chamou muitos jovens. Deus chamou Davi, Deus chamou Filipe, Deus levantou jovens. Daniel, tudo gente jovem. Então, eles precisam entender isso, que a geração nossa hoje, Larissa, ela está sendo uma geração muito bombardeada hoje, em todas as áreas, né? Então, assim, qual é o papel da igreja hoje? Se a igreja não abraçar o jovem hoje, ensinar eles hoje o que eles têm que fazer hoje, bom, daqui uns anos a gente não vai ter jovem. A gente não vai ter. Então, no campo cristão, você diz. No campo cristão, né? No campo cristão. Eles precisam realmente ter essa experiência com o Espírito. Eu acho que acho não, né? Eu tenho certeza. O que vai valer são as experiências que ele vai ter com Deus. E aí o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele. Que aquilo que ele assiste não é legal, aquilo que ele compartilha com os amigos não é bacana. Então ele vai entender ali que o pecado não vai fazer a separação de Deus e ele vai ganhar a sensibilidade do Espírito Santo.
Então, assim, não precisa... Não tem um poder mágico para isso. Ele só precisa ter um entendimento quem é o Espírito Santo. Ele precisa buscar essa intimidade. Isso aí é um ponto muito importante, porque eu vejo muita gente indo para as igrejas, mas porque na igreja, muitas das vezes, tem um grupo de louvor que é legal. Às vezes, né, algum instrumentista do grupo de louvor, né, do ministério de louvor, é jovem, então acaba chamando para ir ver ele tocar. Sim. E acaba indo por motivos errados, permanece por motivos errados, né, e nunca busca de fato a Deus. Então é muito importante ter isso também, né? Mas assim, eu vejo assim que Deus ele usa todas as ferramentas. Deus tem multiforma e graça de se manifestar. De repente a pessoa, eu já vi casos, vários casos, e a pessoa está casada hoje. Ela falou assim que foi na igreja porque ele nem era crente, ele foi na igreja por causa de uma menina da igreja. Gostava da menina, foi. Aí eles buscaram o relacionamento, então buscou. Hoje ele é pastor e ela é pastora. Então assim, tudo tem um propósito. E tudo assim, você pode chegar na igreja com uma intenção. Mas depois, quando você... recalcular. Exatamente. Deus recalcula a sua rota. Falou, opa, você veio com a intenção errada. Eu te mudo agora. Aí depois você ganha percepção para isso. Entendeu? Aí depois você muda. Você fala assim, opa, peraí. O que eu tenho que buscar aqui não é só ver o camarada ali tocando bem ou só aquela menina que é legal. Eu vim buscar aqui a presença dele. Aí ele vai começar a entender que ele vai ter que orar, ele vai ter que buscar, ele vai entender que o propósito de um casamento, ele vai ter que buscar em oração. Então, tudo isso ele vai ser realinhado com Deus. O Espírito acaba incomodando, né, a gente. Eu posso te corrigir, mano? Já que você... Fica à vontade. Você me zoou naquela vez que eu vim com a camisa do Cid Magal. Você viu que hoje eu vim mais tranquilo. Eu vim neutro hoje, tá? Dessa vez eu ia comentar alguma coisa, mas deixa quieto. Não comenta nada, não. Então, quando você fala assim, de incomodar, eu acho uma palavra muito forte de Deus. Eu acho que Deus ele não te incomoda. Ele te mostra o que você tem que fazer. Acho que quando traz um incômodo, é algo que você não quer. Está te incomodando, tá te trazendo um desconforto ali, porque você não quer aquilo ali. Eu acho que quando Deus ele quer mudar você entende, fala assim, poxa, isso daqui vai ser bênção para a minha vida. Então, assim, eu até mudo, eu falava isso, né? Deus está te incomodando. Eu falei assim, não, eu acho que Deus está me tocando para eu mudar. Ok? Você entendeu? Tá certo. Você tem um ponto. Você tem um ponto. Vamos lá para a próxima pergunta. Dá para perceber, assim, notório, né? Quem é de fato ungido ou não? Eu pergunto porque uns são ungidos por homens e outros são ungidos por Deus. Dá para fazer essa diferença? Dá para notar essa diferença? Ô, Luan, você tá inspirado hoje, velho. Você leu que livro? Então, se dá para perceber isso na pessoa. Isso. A Bíblia fala, né? Jesus fala que a gente vai conhecer pelos frutos, né? E uma colocação que eu quero falar aqui também, que eu também ministrei uma vez para isso. Porque muitas vezes a gente fala que a gente tem que gerar frutos, a gente entende que a gente tem que ganhar o máximo de pessoas possível na vida. Mas quando Jesus ele trata do fruto, ele está falando do fruto de arrependimento, o fruto que gera em você. Você precisa gerar fruto de arrependimento. E automaticamente as pessoas vão ver e você vai gerar fruto na pessoa de arrependimento. Ok? Então, assim, esqueci a pergunta. Ih, pastor, acho que isso é TDAH, né? Não? Acho que é. Tentei não zoar, mas não deu. Não, lá pergunta? Se dá para perceber, tá se é notório, né? A pessoa que foi ungida. Não tem script, rapaz. Você tem que ir no avulso aqui. Se dá para perceber? Então, questão do fruto, né? Que eu falei, né? Não, com certeza dá para perceber. Tem pessoas, o que eu até coloquei no raciocínio aqui, em relação a preço, né? Você pode até comprar, né, uma posição ministerial, mas nunca você vai comprar o chamado ministerial. Nossa! Toma essa chibata. Já virou corte. Cara, não, então, é porque a gente não pode ser... eu lembro que o meu pastor antigo falava assim, ó, não coloque a mão na cabeça precipisadamente, né, em alguém, você vai ser pastor, você vai ser isso. Aí cai nesse por amizade. Cara, você tem que chamar a pessoa pelo chamado, você tem que ministrar sobre a vida dela por chamado. Então, muitas vezes, você vai perceber isso nas pessoas, você fala assim, poxa, essa pessoa não tem chamado para aquilo ali. Às vezes o camarada tem uma pegada evangelística. Aí o camarada, por uma necessidade da igreja, põe ele para pastor. Ele não vai fazer um bom trabalho, mano. O chamado dele é evangelista. É na rua, é pegando as pessoas, sabe? É na comunicação. Tem muitos que vão acabar com a igreja, porque ele não tem aquele amor de pastor. Então, eu identifico dessa forma.
ó, o camarada ele tem um chamado mais específico para isso. Você botar um evangelista para pastorear é complicado. É a mesma coisa que botar um Alê Pontes para pastorear. Ele não fica quieto, cara. Oi, oi. Ele não fica quieto. Então, o negócio dele é lá fora. Então tem isso, você consegue identificar. Se for nessa intenção da pergunta. Sim, agora, exatamente. se for da manifestação dos dois, não tem claro. Isso tem que ser claro, porque Jesus, quando ele encontra acho que foi com Nicodemos, que ele encontrou com ele falou assim, poxa, sei que tu é mestre, né? E você não entende o que eu tô falando? Não, ele fala assim, sei que tu é mestre, mas eu sei que só pode vir de Deus o poder que você tem. Então, assim, ele entendeu, então deu duas coisas. Ele tinha um reconhecimento de mestre, mas ele tinha algo a mais, que era o poder, da forma que Jesus ministrava. Né? Então, assim, peraí, então é visível isso. Às vezes a pessoa fala assim, qual é o seu chamado? Evangelista. Mas quantas vezes você ganhou? Às vezes você carrega um título, tá? Não, eu sou pastor, tá? Mas quantas vidas você está cuidando? Quantas vidas você conseguiu tirar da boca do inferno, do lobo lá? Quantas vidas... Eu até esqueci a palavra que o pastor sempre fala, né? Acompanhamento, né? Quantas pessoas você está acompanhando? Então, assim, eu acho que o chamado, ele tem que estar alinhado com o que está acontecendo, com o serviço. Né? Não só o serviço, eu tenho que ter o chamado e o serviço junto. Né? Se eu sou pastor, eu tenho que exercer a função de pastor. Eu tenho que amar as pessoas, eu tenho que cuidar das pessoas. Se eu sou um evangelista, eu tenho que ganhar almas. Deus vai me usar para cura, para libertação, eu tenho que exercer essa função, né? Nas igrejas, onde for. Eu estou perguntando justamente por isso, porque muitas das vezes a gente vê um pastor ou um preletor, né, que está lá fazendo o apelo, e aí levanta uma pessoa, eis que eu te digo que nesse momento está caindo sobre ti uma unção sobre o ministério de louvor. As cordas vocais agora estão sendo ungidas. Só que a pessoa não tem nada que ver com louvor. A pessoa é totalmente desafinada, a pessoa é totalmente fora do tempo, e aí recebe aquilo dali para a vida dela e leva o resto da vida. Entendeu? Uma pessoa que muitas das vezes, se está fazendo um trabalho na rua, ganha vidas pra caramba, se está levando a palavra com uma simples palavra, entendeu? Não precisa nem ser algo tão elaborado, mas consegue quebrantar vidas e vidas. Sim. E está presa ali no ministério de louvor. Entendeu? Então, mas olha só, agora você isso, fez eu lembrar uma situação. Você lembra quando Samuel foi até a casa de Jessé e foi ungir Davi? Você acha que passava na cabeça de Davi que ele ia ser rei? Isso aí. Né? Aí Samuel chegou e falou, vim aqui para ungir ele a rei. Na cabeça de Davi, nunca ia imaginar que ele ia ser rei. Ele não tinha nenhum assim, nada que pudesse falar assim, ele tem todo vamos dizer, o estereótipo aí para ser um rei. Então, pode acontecer isso, tá, irmão? De uma pessoa ministrar na vida dela e falar assim, poxa, mas eu não canto nem parabéns para você, como que eu vou ser, né? Como que eu vou louvar? Eu acho que assim, aí Deus, ele começa, os dons eles vêm para isso, para realmente pegar você, camarada que não sabe nada e Deus fazer alguma coisa. Então Deus, depois de quantos anos que Davi, ele foi sentar no trono como para ser rei? Então, quase 20 anos praticamente, né? Ele durou aí para ele entender que Deus chamou ele para um chamado específico. Quando Deus me chamou também, eu nunca imaginava. Eu falei, mas como? Nem gosto de crente. Nem gosto de crente. Não leio a Bíblia. Como que eu vou fazer tudo isso? Então, assim, realmente, a revelação de Deus para a vida da pessoa, ela nunca se encaixa com o cenário atual. Você só vai entender isso depois. O cenário atual, você fala... Hã? Outro corte sendo feito. Para o cenário atual nunca é favorável. Não faz sentido Deus falar assim, Deus vai levantar você agora como empresário. O cara mora na rua, não tem condições nenhuma, Deus fala, você vai ser um grande empresário. Como? Não faz sentido para ele. Aquele momento não faz sentido. Mas depois, com as mãos de Deus ali, Deus vai lapidando e o cara vira um grande empresário, um pregador, vira uma pessoa que vai louvar a Deus. Então, irmão, de Deus, você pode... Deus tem as formas de trabalhar na vida da pessoa. Exatamente. Às vezes a pessoa ela tá ali querendo a revelation, né? Jogar a revelation ali. Acontece isso muito, né, irmão? Acho que a palavra de Deus ela tem que, para ser verdade, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir na vida da pessoa. De repente não vai do jeito que ela quer, né? Do tempo, da forma, né? Dessas formas aí. Vai. Tem mais pergunta aí não, né? Tem mais uma. Só para encerrar. Né? O que o Ministério de Louvor precisa
para a unção e a glória de Deus se manifestarem no ambiente. Muitas das vezes o pastor, preletor, tal, chega no ambiente, né? Já chega preparado, né, espiritualmente, toca na pessoa, ali a unção desce, profetiza sobre a vida da pessoa, né? Certo. E agora o ministério de louvor. O ministério de louvor? Isso. Eu acho que isso serve não só para o ministério de louvor, para todo mundo que tem um chamado ministerial. Primeira coisa que acontece, né? A Bíblia fala que o pecado faz separação de Deus. Então, se a gente tem um ministério de louvor alinhado, né? Sem pecado, porque muitas vezes, irmão, só a ministração da pessoa, só a pessoa pegar, dedilhar o instrumento ali, você já sente a unção, porque você vê que a pessoa tem uma vida de oração, uma vida de temor a Deus, uma vida, né, com o preceito de Deus, com os princípios de Deus. Então, ele vai precisar da mesma forma, ele vai ter que buscar em oração, ele vai ter que ter uma vida de jejum, ele vai ter que... Né? O pessoal tá bradando aqui. Não, mas porque assim, as pessoas acham que o dom de tocar é o suficiente para a igreja. Se a igreja entender que o ministério de louvor é uma chave que ela começa a virar no início do culto, para quando você vai pregar, a unção ela vem muito fácil. Porque ele já preparou, foi o que você falou, né? O tangedor veio, preparou o ambiente espiritual, aí o pregador vai ficar muito mais fácil para você ministrar. A depender do ministrante também é feito rebote. Ao invés de abrir o céu, fecha. É verdade, mas é verdade. Sinto algumas indiretas. Larissa, se contenha. Então, eu acho que é para todos, né? Eu acho que para aquele que assumiu uma responsabilidade de chamado, ele vai ter que ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de renúncia, né? Então, se preocupar com a sua como é que é seu devocional, a sua vida espiritual, o seu relacionamento com o Espírito Santo, se preocupar com a sua imagem, né, cara? Assim, a postagem no Instagram, eu vejo cada um, que eu falo assim, meu Deus do céu, cara. Isso não é crente não, você falou isso. Então, tem que tomar todo o cuidado. A irmã posta lá de biquíni, tudo posta. Pois cara. Então, assim, tem que tomar um cuidado. Bota versículo bíblico, cara. Assim, são coisas que acaba ganhando descrédito. Não, escandaliza. Então, Outro dia eu vi um agnóstico, ele botou bem assim, do crente ao ateu, ninguém explica você postando foto sensual com versículo bíblico. Errado ele tava? Não tava. Pô, o cara postou, você acredita? Mais um corte. Curte, que bênção, amada. Ainda bota, que bênção, amada. Não, já pensou, irmão? Se ela posta uma foto lá no Instagram e tal, aí o camarada, poxa, essa irmã tá lá na igreja, eu vou lá. Aí chega lá e o cara começa a pecar, só de ficar olhando. Mano, não é fácil não, irmão. Não, eu creio assim, pode me chamar de quadrado. Acho que quem pertence ao altar, assim, né, tem que ter algumas precauções sobre... em locais públicos, de porte de banho, essas coisas, porque é complicado. Você vê o pastor lá pregando todo de terno, aí você passa domingo de manhã ali na orla, ali, ele de sunguinha lá, e aí, glória a Deus, pelo amor de Deus, cara. Tem coisa que não... Né, pastor? Tem coisa que não convém. Se você for num lugar apartado, isolado, com a sua família, vai lá no resort, beleza, ninguém vai lá te ver, né? Agora, se é uma figura pública aqui de Vila Velha, tá ali em Itapuã, com a sunguinha lá no pagode. Não, tem coisa que não dá, sunguinha 2 dedos ainda, mano? Tem coisa que não dá, mano. Igual tinha as irmãs da igreja aqui do Ministério de Louvor. As irmãs estavam tudo de fio dental, rapaz, na praia. Gente, pelo amor de Deus, se você é do altar, não tem jeito. Pai, não tem como. Você tem um chamado, você é visto, você vai ser cobrado. A Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Exatamente. Cara, há um preço. Nisso há um preço. É isso aí, cara. Isso há um preço, cara. A sua vida com as pessoas. Rapaz, você vai ser muito cobrado, você vai ser muito visado. Então, né, quanto mais dado, mais cobrado. Então, esse aí é o preço que a gente paga, né? Tem coisa que... Exatamente. Então, assim, qualquer coisa, uma fala sua as pessoas podem interpretar errado e você ser mal visto. Eu já vi caso de uma irmã que ela é tão... Jesus agraciou tanto ela na beleza que ela tinha que andar quase que de burca. Porque tudo que a irmã usava, tudo a irmã... Era escândalo na igreja, as irmãs ficavam... né? Então tem coisa que, assim, é o preço a se pagar. Se é do altar, não tem jeito, né? Caramba, ele tá falando de unção, daqui a pouco eu nem falar. Mudou totalmente. Altar, verdade. Tô falando, mano. Sobre conduta, né? Não tem jeito.
Lua tá rindo. Aqui encerro minha participação com essa risada. Isso aí, muito bom, Luan. Perguntas capciosas. Isso aí. Rapaz. Polêmicas. Leandro, queria que você deixasse o seu telefone com o DDD e o tag do seu Instagram pra galera estar acompanhando lá seu ministério. Meu telefone é 27, né? 99816-9104. Repetindo. 27 99816-9104. O Instagram é Leandro_Silva. Leandro Silva. Curta, compartilhe e acesse lá para você ficar sabendo um pouquinho mais sobre o ministério do Leandro, para levá-lo aí na sua igreja. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Leandro, muito obrigada pela sua participação. Eu sempre penso em ter um momento de mesa com você. Obrigado, Tamo junto sempre. Obrigado, pastor, né, por ter deixado o Leandro vir aqui hoje, né? Faremos uma visita aí em breve na sua igreja, em nome de Jesus. Chama um pastor para vir aqui. Vou chamar. Se quiser falar aqui sobre células, sobre essa visão, não sei se... É uma coisa a ser suscitada, né? É interessante mesmo. Ela tem uma visão, o pastor tem uma visão. Ele é bem, muito... assim, ele esteve aqui no programa da pastora Priscila, falta trazer ele aqui agora. Pode deixar que nós vamos viabilizar isso agora. Vai. Em nome de Jesus. Você que nos assiste, muito obrigada pela sua companhia. Acesse lá o @TV_BMS. Se você quiser saber um pouquinho sobre o nosso chamado também, basta você acessar o @larissaoliver.ufc. Também nos acesse lá no www.tvibms.org. Ou se você é fã assíduo aí do YouTube, chega lá no /TVIBMS. Eu te espero na próxima segunda-feira. Até lá, tchau, tchau.